Estamos ao vivo. Vou esperar um minutinho aqui para vocês entrarem. Boa noite pessoal. Boa noite, Carla. Boa noite, Cris. Boa noite, Sara. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Finalmente, a nossa tão esperada live do Melhores do mês de dezembro, que vocês estavam cobrando tanto. Consegui fazer, felizmente. E desculpem aí a demora, mas é que eu tava ajeitando os livros aqui, para ver se eu não esquecia nada importante. E, pessoal, para quem tá chegando agora, essa é uma live tradicional aqui no meu perfil, em que eu mostro os livros que fizeram mais sucesso na leitura em voz alta no mês com as crianças. As idades hoje são 2 anos e meio, Francisco tá com 2 anos e meio, 4 anos, que é o Henrique, e 5 anos, que é a Esther, né? 4 anos e 5 anos recém-completados, né? Então, vocês vão ver livros aí para essas faixas etárias, sendo que os livros que vocês vão ver para 5 anos atendem até faixas etárias bem maiores, tá? Então, quem tem filho aí de 6, 7, 8 anos, pode ler em voz alta também esses livros para o seu filho, porque nunca há prazo de validade para um bom livro ilustrado. Né? E eu vou mostrar alguns aqui, inclusive, que adultos, né? A gente se emociona lendo e tudo, então não tenho preconceito com livros ilustrados, né? Mas eu começo sempre falando dos livros do menorzinho e aí depois eu vou mostrando os outros livros, tá bom? Pessoal, primeiro eu queria começar falando sobre uma conversa que eu tive antes dessa live começar. Então, eu vou gastar aqui uns minutinhos só porque eu achei a conversa bem interessante. Uma seguidora que me perguntou, me pediu um help, uma ajuda, assim, sobre essa questão de ficar procurando lição de moral nas histórias. Ela disse que ela tá tendo essa dificuldade, ela pega alguns livros e simplesmente não consegue entender qual é a lição de moral daquela história. E a gente sabe que muitos livros infantis, de fato, tentam ensinar alguma coisa explicitamente. Inclusive, quanto mais você volta no tempo, quando você vai pegar aqueles livros infantis de antigamente, você vê que isso era muito explícito, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma coleção de livrinhos que são daquela editora Vila Rica, fazia muitas publicações, né? A editora Vila Rica. E aí são várias historinhas, todas elas têm uma lição de moral bem explícita, né? Então conta assim, a história de uma menina mimada que vai visitar a tia nas férias, e a tia já é uma pessoa mais rígida, e aí ela vai aprendendo a ouvir não, né? E vai aprendendo que ela não pode ter todos os seus desejos satisfeitos e tudo, e aí ela tenta burlar isso daí, e tudo dá errado, e no final ela se arrepende e vê que tá perdendo todos os amiguinhos, né, por ser do jeito que ela é. E aí no final ela vê que o bom mesmo é você ser uma pessoa cordata, né, uma pessoa que não impõe a sua vontade em todas as situações, etc e tal. Isso fica bem evidente ali no final. Conforme a gente vai se aproximando mais do nosso tempo, a gente vê que as histórias infantis, elas vão perdendo um pouco esse caráter tão pedagógico, né? Tão explicitamente pedagógico. Eu não acho que elas tenham perdido o caráter pedagógico, só mudou o jeito de ensinar as coisas, né? Existem várias formas de ensinar, inclusive formas mais sutis, né? Ensinar entretendo, né? Então você conta uma história engraçada que a princípio, à primeira vista, não tem lição nenhuma, mas depois de algum tempo você, numa situação concreta, você pode até recordar aquela história com seu filho para mostrar alguma coisa, né? Então, eu acho que vai se tornando muito mais orgânica a coisa também, né? Eu vou dar um exemplo aqui com um livrinho da Vaca Mimosa, que, aliás, é um dos livros que eu separei aqui para mostrar para vocês. Vocês sabem que os livros da Vaca Mimosa, deixa eu apresentar para quem não conhece, os livros da Vaca Mimosa são livros de humor, né? Então, eles são feitos mesmo para serem engraçados, e as ilustrações, muito do humor é por conta das ilustrações. Ué, cadê a Vaca Mimosa? Tá aqui. Então, aparentemente, parece que o livro não está ensinando nada, ou o livro não pretende ensinar nada. Mas, se você for pensar direitinho, você vai ver que é o seguinte, nem todo livro tem uma lição de moral explícita, mas toda boa história ensina alguma coisa, nem que seja como contar uma boa história.
Se você pegar aquele livro da Lagarta Muito Comilona, não existe uma lição de moral ali. E estragaria o livro se no final, na última página, o Eric Carle tivesse escrito assim: estão vendo, crianças, tudo tem seu tempo, né? Não sejam ansiosos, tudo tem seu tempo. O livro ficaria bem, digamos assim, estragaria, né, toda a graça do livro ali. Mas é uma lição que você pode tirar daquela história, né? Tudo tem seu tempo, inclusive o ciclo de vida da lagarta, etc. Mas enfim. Então toda boa história, toda história bem construída, vocês vão ver que ela pode ensinar alguma coisa. Só que essa lição não vem explícita, né? E tampouco é uma lição do tipo fábula, né? Que as fábulas, sim, as fábulas são histórias feitas para ensinar alguma coisa. E tudo na fábula existe para aquele propósito. Tanto é que são histórias bem curtinhas, né? Mas as narrativas em geral, que a gente vai encontrar nos livros ilustrados e tudo, elas não têm esse caráter fabular, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, os livros da Mimosa, é essa aqui, gente, ó. Esse é um dos livros que foram melhores do mês. Esse mês, Mimosa Está Entediada, só que esse aqui eu leio para os 2 mais velhos, mas o Francisco, de 2 anos e meio, também adora Vaca Mimosa, ele morre de rir. Tem um livro aqui da Vaca Mimosa que é específico para menorzinhos. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui já é específico para criança menorzinha mesmo. Quem me segue aqui há mais tempo já tá cansado de ver esse livro aqui. Que esse aqui é cartonado, né? E tudo. É o aniversário da Vaca Mimosa. Então, para quem tem bebê ou criança menorzinha aí, pode procurar esse aqui, que é muito bom. O aniversário da Vaca Mimosa. Para os maiorzinhos, eu diria que a partir de 3 anos, esses aqui os outros, né, da Vaca Mimosa, ficam bem interessantes. Existe um livro desse aqui da Vaca Mimosa que é Mimosa Não Quer Tomar Banho. Aparentemente, o livro não está ensinando nada, né? Porque é a história de um dia na fazenda em que a Vaca Mimosa decidiu não tomar banho e a fazendeira fica atrás dela o tempo todo, tentando forçar o banho, né? E dá banho em todos os animaizinhos da fazenda, mas a Vaca Mimosa fica se escondendo e a fazendeira faz de tudo para tentar capturar a Mimosa contra a vontade dela, para fazer ela tomar banho. Até que por fim cai uma chuva e a vaca fica molhada, a fazendeira também fica molhada, e as duas falam, já que estamos molhadas, então vamos todas tomar banho agora, né? E aí elas vão pro banheiro, e aí a vaca ajuda a fazendeira a tomar banho, né? A vaca fica segurando lá a mangueirinha, enquanto a fazendeira fica na banheira e tal. E é um livro bem engraçadinho, assim. Só que no final, quando elas estão voltando pro estábulo, a fazendeira tropeça na armadilha que ela mesma colocou pra vaca, né? E um balde de água suja que estava em cima acima da porta desaba sobre elas e acaba sujando as duas novamente. E aí a dona da fazenda diz, Mimosa, um dia sem tomar banho também não vai matar ninguém, né? E aí ela dá boa noite e fecha a porta e vai embora. Aí se você for ler essa história com aquela ideia de cadê a lição de moral, cadê a lição de moral, você vai falar assim, mas essa história está ensinando uma coisa errada. Ela está ensinando que a criança não precisa tomar banho todo dia, né? Mas se você deixar a história trabalhar por conta própria, e você der risada e se envolver com aquela história, você vai ver que, na verdade, a lição pode ser outra. Pode ser assim, olha, nem tudo sai como a gente planejou. Às vezes as coisas dão errado e tá tudo bem, né? E ninguém vai morrer por isso. E um dia que deu errado na sua vida não é o fim do mundo, né? Então, um dia que as coisas saíram da rotina, um dia que as crianças foram dormir sem tomar banho, isso não é o fim do mundo, né? Então, no dia seguinte, você retoma a normalidade. Então, é claro que você não precisa enunciar isso no final da história, mas vocês vejam, é uma história que realmente não está tentando ensinar nada. Mas, se você parar para pensar um pouquinho, você vai falar, olha só, até que ensina alguma coisa, né? Ensina você a encarar com mais naturalidade os imprevistos, né? E que às vezes você forçar muito uma situação, o feitiço vira contra o feiticeiro, quer dizer, você fica tentando forçar aquela situação e no fim dá tudo errado e tudo volta para estaca zero. Enfim, então busquem boas histórias, não necessariamente histórias que explicitamente tentem ensinar alguma coisa. E quando você lê um livro e fala, meu Deus, mas
eu não entendi qual é a lição da história. Então muda a pergunta. Em vez de perguntar qual é a lição da história, fala o que essa história está dizendo, né? Reconte os fatos da história. Veja se a história está bem construída, porque às vezes vai acontecer do livro ser chato porque ele é mal construído. Às vezes é uma narrativa, por exemplo, que não tem conflito, né? Quem está no meu clube do livro sabe, eu sempre falo muito sobre que uma história sem conflito é um barco sem motor atolado num banco de areia, né? Uma história sem conflito é uma história que não vai para lugar nenhum, é uma história que fica, assim, é uma história chata, no fim das contas. Então, às vezes, você não gostou do livro por uma razão justificada, às vezes o livro é mal construído mesmo. Mas esses livros da Vaca Mimosa, por exemplo, ou se você pegar Uma Lagarta Muito Comilona, que é um clássico, né, da literatura para bebês, ou, enfim, tantos outros aí, são bons livros, né? E aí, tente calar um pouco essa pergunta obsessiva pela lição, pela moral da história. E deixe que a história seja o que ela é em primeiro lugar, que é um enredo, é uma sequência de ações no tempo. Né? E aí, quando você se abrir para essa dimensão de olhar para a história, tentar olhar para a história, para os seus elementos essenciais, aí, quem sabe, você vai até achar uma lição. E até mais de uma lição. Né? Muitas vezes mais de uma lição. Nesses livros da Vaca Mimosa, por exemplo, qual é a lição que eu sempre vejo muito presente? Sutilmente, a amizade. Né? Você vê que são livros em que você tem você tem uma atmosfera ali muito aconchegante, né? De vida simples, de amizade, de companheirismo, um ajudando o outro e também às vezes atrapalhando o outro, né? E então você tem esse convívio, né, entre os animais e a fazendeira que é muito legal. E o autor viveu isso, né? Ele viveu junto às vacas, então ele tem muito amor pelas vacas por conta da infância dele. Mas então é isso, tá, gente? Agora, eu queria começar, já vou mudar o script aqui da nossa live, porque já pegando o gancho da Vaca Mimosa, eu queria falar para vocês de mais alguns livros da editora Telos. A Telos é quem publica os livros da Vaca Mimosa, e eu conheci mais 3 livros da Telos que eu faço questão de que vocês conheçam, que são excelentes, tá? Então, indico todos da Vaca Mimosa. Esse da Vaca Mimosa está entediada, é maravilhoso. Maravilhoso, porque ele tem várias brincadeiras, a Mimosa tenta brincar de várias coisas para se sentir menos entediada. E então isso dá, inclusive, ideias para criança, né, do que brincar. Tá vendo? Uma coisa que você aprende com o livro. Várias brincadeiras infantis. Né? E a Vaca Mimosa, eu acho que é a grande estrela, né, da editora Telos, mas a gente acaba descobrindo que existem outras obras excelentes também da editora e sempre com uma qualidade impecável, né? Os livros são em capa dura, tem uma página de qualidade, uma impressão muito boa. Não estou fazendo propaganda porque ganhei algo para isso, eu falo do livro porque ele é bom mesmo e eu quero que vocês tenham uma boa experiência de leitura com os seus filhos na sua casa. Né? E você conhecer bons livros ilustrados é essencial para que isso aconteça. Então tem esse livro aqui, ó, que é A Turma dos 11, do Rório Bonilla. Eu não sei se pronuncia assim. Realmente é o primeiro livro desse autor. É Rócio, desculpa, gente. Esse aqui, para essas pessoas que são caçadoras de lição de moral, esse é um livro que já facilita esse trabalho, que ele já traz, a lição dele fica mais evidente, embora ela não esteja enunciada numa página, né, em separado, mas existe uma lição clara aqui, né, que é, no fim das contas, de que o crime não compensa, né? Mas é a história de um peixinho. Esse peixinho aqui, ele é um peixinho tímido, que um dia é convidado para fazer parte de uma gangue, né? Embora ele não saiba que é uma gangue, ele só vai descobrir depois. Ele é convidado para fazer parte de uma turma de peixinhos malvadinhos. Aqui, ó. E, a princípio, ele fica envaidecido, porque ele é o único a ser convidado para integrar aquela turma, mas com o tempo ele vai vendo que a fama daquela turma era uma má fama. As pessoas tinham medo, os peixinhos tinham medo daquela turma porque eles eram malvados, eles
praticavam crimes, né? Eles roubavam as coisas, eles batiam nos outros peixinhos e tudo. E aí chega um dia em que ele decide sair, ele diz, não, eu não quero mais isso, não tô achando isso legal. E uma vez que ele faz isso, outros peixinhos também tomam coragem e decidem sair. E aquilo vai se espalhando ali no grupo. E você vê que, na verdade, faltava o primeiro ter uma atitude de dar um basta naquilo. Né? Os outros estavam com medo, só esperando o primeiro corajoso que fosse dizer a verdade. Né? Então, uma vez que isso acontece, o grupo se desfaz. E eles acabam vendo que é muito mais legal você conviver em paz, né? Com os outros. E tem umas ilustrações engraçadas, assim, que eles estão jogando bola, né? Os peixinhos estão jogando bola e às vezes a bola cai dentro aqui da conchinha, da ostra. E aí ela fica com o olhar, assim, de tipo, essa bola de novo. E os peixinhos ficam com aquela cara, assim, de não fui eu, não fui eu, não fui eu. É engraçadinho, é bonitinho. Então, adorei esse livro, A Turma dos 11. Recomendo para leitura aí a partir de 3 anos, tá? Os meninos também adoraram. E tem um outro que eu achei simplesmente fantástico, especialmente para quem tem uma filha melancólica, preocupada como eu, que é E se uma baleia me engolir? Esse aqui. Gente, esse livro é muito, muito legal. Também indico para a partir de 3 anos, se o seu filho já tem hábito, porque esse livro é um pouquinho comprido, tá? Tem um pouquinho mais de texto, assim. Se você está começando agora a ler para uma criança de 3 anos, eu recomendo que você escolha um livro com menos texto. Mas se ele já tem hábito de leitura em voz alta, então pode comprar esse aqui. E se uma baleia me engolir? É a história de um menininho que vivia preocupadíssimo com tudo. Então, ele quer viver uma determinada situação, mas logo ele começa a elucubrar. Mas e se tal coisa acontecer? E se tal outra acontecer? E se isso der errado? E se aquilo outro der errado? E aí ele acaba não querendo fazer aquela coisa que a princípio ele queria. E aí chega o dia de fazer uma excursão com os amiguinhos. As ilustrações são muito fofas, gente. Muito bonitinho. Chega o dia de fazer uma excursão com os amiguinhos. E ele tá todo animadinho assim pra ir, mas no dia da excursão, ou na véspera da excursão, ele vira pra mãe dele e diz, mãe, eu não quero ir. E a mãe, já sabendo, já conhecendo o filho, falou, filho, o que é que tá te preocupando? Aí ele, não, mãe, é que... Aí ele começa a expor, né, as suas preocupações. E a mãe resolve fazer algo diferente. Em vez de tentar convencê-lo de que aquelas coisas não iam acontecer, ela pega a imaginação dele e desenvolve mais ainda, né? Então, por exemplo, ele diz assim, o nome dele é Martim, né? Deixa eu pegar aqui a primeira objeção dele. Aqui é a figura da mamãe dele, conversando com ele na cama. E aí ele diz assim, ela pergunta, o que é que preocupa você exatamente? Pergunta a Maria. Aí ele diz, e se uma pinha cair na minha cabeça? É que ele se imagina no bosque, né, com os coleguinhas. E se uma pinha cair na minha cabeça? Aí, nesse caso, você não deve se preocupar. Os passarinhos são excelentes enfermeiros e vão descer das árvores para curar o galo que crescer na sua cabeça com pomadas de ervas. Depois farão jogos com malabares para você se distrair e esquecer a pancada que levou. E logo outros animais vão se juntar e apresentar seus melhores números de circo. Os ratos equilibristas, a tartaruga trapezista e até o ouriço palhaço. E aí o Martim, e se nessa hora meus colegas se afastarem e eu ficar sozinho e perdido? Aí o urso, que é o guardião, entendeu? Ela vai desenvolvendo cada vez mais as preocupações dele e entrando nesse mundo da imaginação aí, mostrando pra ele que tudo vai acabar bem. E no fim das contas ele voltaria, né, pro local de início, pro lugar de início, e tudo ficaria bem. Então é uma história muito legal e as ilustrações são lindas, tem até um dragão aqui. Olha que legal. Então eu achei muito legal esse livro também, porque eu tenho uma filha que ela tem uma tendência a se preocupar excessivamente com as coisas, né? É muito engraçado aqui em casa, porque assim, a gente vai sair
E ela fica me perguntando se eu peguei as coisas, né? Então, mamãe, você pegou tal coisa do Francisco? Mamãe, você arrumou tal coisa dentro do carro? Mamãe, você... Então, E Se Uma Baleia Me Engolir, eu adorei. Nossa, eu fiquei alucinado com esse livro aqui. Também da Telos Editora, então procurem aí, tá? Não sei se tem na Amazon, mas eu sei que se você comprar pelo site, às vezes tem umas promoções lá também bem interessantes, tá? Visitem o site aí da Telos, que às vezes tem umas promoções lá. Eu acabei mudando o curso da live, o curso normal da live, porque eu quis trazer essa questão da lição de moral para vocês, né? A lição da história. Então eu vou retomar, né, no início. Eu vou começar a falar agora dos livros que eu li para o Francisco. E quem me acompanha há mais tempo vai ver que eu vou repetir muitas obras aqui, porque a gente repete com o Francisco mesmo. A gente repete muito, muito, muito. Embora haja uma novidade dessa vez, tá? Mas a leitura com o Francisco é basicamente a mesma coisa que a gente vem lendo, assim, há meses, né? E ele já tem tudo decorado e ele adora. Então a gente vai... Como eu leio para os outros meninos também, ele acaba vendo outras histórias e tudo, mas aquelas historinhas que são cativas dele são basicamente as mesmas aí há vários meses, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui, peraí. Então, para quem tá aqui há mais tempo, já conhece, vou mostrar de novo, O Aniversário da Vaca Mimosa. Ele ainda ama esse livro muito. Então, é um livro rimado, né, de páginas cartonadas e tudo. Bem legal. Esse aqui também, Uma Aranha Muito Ocupada. Eu leio bastante esse livro para ele. Ele adora. Já tem ele todo decorado. Faz o som dos animaizinhos, porque à medida que a cada página aqui aparece um animal diferente, que tem o seu som, né? E aí a gente faz o som dos animais. E aí eu vou ler para ele, eu falo assim... Mu, mu, mugiu a... Aí ele fala, vaca. Quer comer um pouco de... Aí ele, de grama? A aranha não respondeu. Estava muito ocupada tecendo sua teia. E também o livro tem relevo, né? Então ele gosta de ficar passando o dedinho, assim, para perceber o relevo e tudo. A gente adora esse livro. O Eric Carle realmente sabia fazer livro para bebê, né? Então esse livro aqui a gente lê faz muito tempo, viu, gente? Olha, tem o quê? Deve ter um ano que esse livro não sai da roda, tá? Uma Aranha Muito Ocupada. O da Lagarta Comilona também, mas a gente tá dando uma folguinha aí pra Lagarta Comilona. Esse aqui também eu já mostrei, é o No, No, Yes, Yes. Ele adora, a ponto assim de... A gente vai, às vezes, viajar pra casa da minha mãe, do meu pai. Eu ponho esse livro no carro, porque ele gosta de ficar olhando e é um dos livros que eu gosto de levar também para ler quando a gente vai viajar. Ele é curtinho, né? Então eu gosto de ter ele no carro para ser o salva-vidas aí. No ISS tem várias ações de criança, coisas que você não pode fazer e coisas que você pode fazer. E mesmo para quem não sabe inglês, é um livro que dá para usar, porque você se orienta pelas próprias ilustrações, né? O texto é mínimo. É só no, yes, yes. Não tem muito texto. Mas a gente vai descrevendo, né? Enfiar o dedo no nariz? No. E eu falo em inglês, no, né? E assoar o nariz. Yes, yes. Aí, yes, yes. Eles adoram. Todos os meninos adoram esse livro. Mesmo a Esther, de 5 anos. Procurem também por outros livros da Leslie Patricelli, vale muito a pena. Os livros todos são bem simplesinhos de ler para criança e bem legais aí. Tem esse aqui que a gente leu agora no Natal e é um livro bem simplesinho, é para bebê menorzinho, mas o Francisco gosta de ficar passando a mãozinha, tá vendo? É fofinho aqui, ó. Então, Cadê Minha Rena? Vem com, inclusive, o bonequinho que tá ali atrás. Ele tá em algum lugar aqui. Vem com uma rena de pelúcia, muito bonitinha. Então, é um livro bem simples mesmo. Em que a gente tem poucas frases, né? Esta não é minha rena. Seu pescoço é muito crespo. E aí você passa o dedinho aqui e é um pouquinho crespo, né? Os famosos livros de textura, né? Não é essencial que você tenha livros assim, mas
ter um ou outro, desde que ele seja bonitinho e tudo, não faz mal. E aí aqui a palavra é brilhante, né? O conceito que a criança aprende aqui é brilhante. Os sinos aqui. Aqui macias, né? Orelhas macias. Enfim, a gente leu bastante também nas últimas semanas esse aqui. Tem outros, viu? Procurem. Se vocês procurarem por esse aqui, vocês vão ver os outros. Esta não é minha... Cadê minha abelha? Cadê meu pinguim? Enfim, tem vários. A partir de quando você pode usar esses livros? Desde bem bebezinho mesmo. Desde a idade 0. Porque eles são bem curtinhos, bem adequados. Não poderia deixar de mencionar os livros da Bendito Livrinho. Inclusive esses aqui eu tô guardando para usar com o Álvaro, que vai nascer em março, né? Que são esses livros em alto contraste que os meninos adoram ficar olhando. A Esther também gosta, eu sempre cito a Esther porque ela é a mais velha, né? Tem 5 anos. Para vocês verem que vocês não precisam se desfazer dos livros que vocês utilizavam com o seu filho bebê, porque quando ele ficar mais velho, ele vai gostar de ficar folheando. E hoje ela folheia e conta histórias, né, em cima do que ela tá vendo. Então, esses livros aqui são bem legais. Então, esse aqui é a Criação do Mundo. Tem a Arca de Noé. É livro para bebê mesmo, bebezinho. E a Ovelha Perdida, né? Então, esses livros de alto contraste foram feitos para os bebezinhos que estão ainda desenvolvendo a acuidade visual, né? Os bebês realmente se fixam nessas imagens de alto contraste. Você pode abrir o livro em frente ao bebê e ele ficar olhando e você conversando sobre o que vocês estão vendo. Então, por exemplo, olha, filho, aqui uma nuvem, está chovendo, olha as gotinhas de água caindo, né? E aí você vai conversando com o bebezinho e eles ficam lá alucinados olhando. O Francisco já gosta de pegar por conta própria e ficar olhando, né? E ele fala, olha, mamãe, o peixe. Aí, olha, filho, o peixe. Quantos peixes tem aqui? 1, 2, 3, 4 peixes. E aí a gente vai conversando, né? Então, pra vocês verem, na capa tá escrito assim, desenhos em alto contraste preto e branco, 0 a 4 meses. Mas você não usa só até 4 meses, né? Você usa bem mais que isso. A Ovelha Perdida é a parábola da Ovelha Perdida. Então, esse aqui já tem um pouquinho mais de texto. Um pouquinho mais não, esse aqui tem texto, né? Aquele outro ali não tem. E é um livro em que tem abas também, né? Esses livros, eu vou repetir, são da Bendito Livrinho. Eles têm perfil aqui no Instagram. Podem procurar o perfil deles. Será que está aqui? Será que a minha ovelha está aqui? Aí você vai abrindo, enfim. As crianças gostam bastante. E tem também... sim. A Arca de Noé. Deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho por dentro. Também alto contraste, pensando nesses bebês mais novinhos e tudo. Então, ó, pessoal que tá chegando no meu perfil e fala, o que eu leio pro meu bebê? Meu bebezinho aqui, livro para bebezinho, tá? Marcelo, mas não tem texto? Não tem, você vai conversar sobre o que vocês estão vendo, porque o que é mais importante nessa fase é que você tenha a interação linguística com o bebê. É claro que se você ler histórias rimadas, poemas, rimas da infância, você vai estar fornecendo para ele o melhor material linguístico possível, né? Mas conversar com o bebê, manter contato visual, já ir criando a rotina de leitura, né? Os horários, criando a expectativa, tudo isso é muito importante, tem muito valor. E vocês vão ver que quando você começa a fazer isso desde pequenininho, desde bem cedo, quando a criança está ali com 8, 9 meses, ela já entende que aquela é a hora da leitura e já fica bem mais fácil ler pro bebê, tá bom? Tem 2 livros que eu quero mostrar pra vocês que eu acho... Esse aqui não é novidade, mas tem um outro que é novidade que eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque está no berço do Francisco. E eu entrei lá pra pegar o livro pra mostrar pra vocês e ele acordou, né? Isso era 8 e pouquinho. Eu entrei no quartinho dele pra pegar o livro, chama-se Jesus Loves Me. Jesus Loves Me. Eu vou colocar nos stories depois. É um livro que ele tá adorando. Eu leio em português, eu leio traduzindo. Mas, então, tem esse aqui.
What Did Baby Jesus Do? Que é lindo, lindo, lindo. Então, o livro tá em inglês, mas eu leio em português, dando meu jeito aqui. É muito lindo esse livro. Que pena que não tem ele traduzido. Então, eu leio assim. Que fazia o Jesus bebê? Era ele pequenino, como você? E aí eu vou inventando aqui as rimas, né? Ele adora. Então, quando ele vai dormir, ele já diz: Mamãe, você leu Jesus bebê? Aí é esse livro aqui. E tem o Jesus Loves Me, que... Então, eu fui tentar fazer o resgate desse livro lá no berço para poder mostrar para vocês. E ele acordou. E aí, qual foi a primeira frase que ele falou quando ele acordou? Mamãe, você leu uma historinha? Aí eu falei: leio, filho. Aí eu acendi a luz do banheiro e fui ler para ele o tal do Jesus Me Ama. Eu também leio em português, esse Jesus Loves Me. Fui ler Jesus Me Ama para ele. É muito bonitinho, você vê, assim, ele fica todo reconfortado, assim, de ouvir esse Jesus Me Ama. E é bonitinho porque ele fica repetindo essa frase, Jesus me ama, aparece muitas vezes no livro, né? Então, ele fica repetindo isso, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Acho lindo, fofo demais. Infelizmente, não consegui pegar o livro aqui pra mostrar pra vocês. Aí, quando eu fui trazer o livro, né? Eu li o livro pra ele e falei: bom, agora eu vou sorrateiramente aqui, vou pegar o livro e ele não vai ver. Aí eu tirei o livro do berço e ele: mamãe, quero o livro. Aí eu devolvi o livro. Tá bom, filho. Vou fazer a live sem o livro mesmo, não tem problema não. Então, procurem esse outro também. Marcela, mas eu não falo inglês. Então, você vai entrar no meu destaque chamado Fita Wash e vai ver como que você vai fazer. Dê lá o seu jeito para manter as rimas, tá, gente? Eu também não sou autora de histórias infantis, mas eu dou o meu jeito e consigo manter umas rimas ali sempre que possível, porque faz diferença, tá? Você manter as rimas. A criança gosta muito mais quando tem rima. Né? Então, esses são os 2 livrinhos para bebês que eu acho que seriam novidade. Esse aqui eu acho que não é novidade, mas o Jesus Loves Me é novidade. Acho que eu nunca mencionei ele aqui antes. Também um livro muito, muito legal, também da Telos. É esse aqui, ó. Tadá! Eu vou mostrar pra vocês como esse livro é legal. Ele é todo cartonado. E, olha só. Ele é assim, ó. Bem colorido. Então, de um lado, você vai ter assim, ó. Será que isso é chuva? Aí do outro lado. Será que é um cavalo? Aí você vira a página e tem uma... Tcharam! É uma zebra. Olha que legal. Gente, eu adorei esse livro, achei ele demais. O Henrique, que tem 4 anos, ficou alucinado com esse livro, né? O livro chegou, ele já pegou, já sentou no chão e já ficou um tempão mexendo no livro e percebendo o que eram as coisas e tudo. Ele percebeu que isso era uma pizza, antes que eu percebesse que era uma pizza. Ele disse: é uma pizza! Aí, é uma leoa. Ele falou gato, né? Mas será que é uma leoa? Aí aqui, tará! É uma onça pintada. Olha que livro legal. Achei muito legal. Sem falar que você pode trabalhar cores, né? Então aqui, você pode trabalhar cores. Tem as letras bem destacadas, né? Meus meninos já estão assim, eles não podem ver uma letra agora que eles querem passar o dedinho em cima, né? Então eles ficam passando o dedinho aqui em cima das letras. Esses livros que tem caixa alta, tinha gente me pedindo livro com caixa alta esses dias aqui na caixinha do Instagram. Esses livros que tem caixa alta servem muito para a criança que está aprendendo a ler também. E é um livro interessante, é um livro legal, né? Porque esse tipo de livro para crianças que estão começando a ler, em geral eles são bem chatinhos, né? Não tem uma história interessante, não tem nada interessante. Então, um livro como esse aqui já chama mais atenção. Né? Então, será que isso aqui são balões? Será que é um canário? Tcharam! É um papagaio. Aí você tem a palavra papagaio aqui. Gente, muito legal esse livro. Então, é o tará! E no final, no final é bonitinho.
Olha aqui. De um lado a gente tem um caderno, do outro lado a gente tem uma borboleta. Aí você vira a página aí, tcharam! Tem o bebê de pijama, pronto para dormir. Então, esse é o meu pijama, porque é hora de dormir. Então, se você quiser usar esse livro para dormir... Gente, alguma criança deu uma dentada aqui no livro, agora que eu tô vendo. Ai. Esses meninos. Então é isso, gente. Os livros que eu tinha separado para o Francisco são esses, tá? Agora, claro, o Francisco tem ouvido as histórias também para os irmãos. Então, todos esses outros que eu vou mostrar, ele também acaba ouvindo. Embora não até o fim, né? Muitas das vezes ele... Ah, não, peraí, faltou um, ó. Um do Francisco, que é esse aqui, ó. João e Maria. Esse livro aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem o nome do autor. Esse livro aqui só tem uma coisinha que causou uma certa dúvida, né, quando eu fui ler para os meninos, que é o seguinte. Nesse livro, o texto diz que quem abandonou a João e Maria na floresta foram os pais, né? A mãe, inclusive a palavra mãe aparece aqui em algum lugar, né? A mãe e o pai. E eu me lembro que algumas seguidoras até me questionaram, falaram, mas mãe, não é a madrasta, né? E se você for pegar algumas... tem uma edição de contos de Grimm, que é bem fiel, né, a tradução ao original em alemão. Na tradução está mãe, né? Só que você acaba vendo lá pelas tantas que é a madrasta. Então, nesse livro aqui, diz que é a mãe. E aí, aqui no final, a mãe tá feliz ao reencontrar os filhos. Então, a minha filha até observou, não, é a mãe mesmo, porque ela tá feliz aqui, ó, ao reencontrar os filhos. Então, chocou um pouquinho com aquela imagem que a gente tinha de ter sido a madrasta, e aqui esse livro já vem e diz que é a mãe, né? Mas, enfim, gente, as crianças... Passado esse questionamento inicial, as crianças adoram esse livro. Eu até tinha ficado um pouco em dúvida se eu indicava ou não aqui, porque deu problema com algum... Não é que deu problema, mas assim, gerou esse questionamento, né, de algumas mães que ficaram insatisfeitas com o livro, dizendo, poxa, mas não é a mãe, é a madrasta, etc. Mas enfim, fazer o quê? As crianças adoram esse livro. Ele tem abas também, e tem texturas, e aqui é o forno onde a bruxa morre queimada, né? Ai, Marcela, mas não é uma história muito horrível para contar para criança? Olha, gente, é uma das histórias mais antigas do mundo, né? Então, você observa aí, se o seu filho ficar muito assustado com o livro, eu não recomendo que você continue lendo, mas se ele gostar, né, pode ler sem medo. João e Maria é uma das narrativas mais antigas do mundo, então tá aí. Essa é uma edição para crianças bem pequenininhas, bem novinhas, tá? Então, Francisco gosta também, ele se amarra nesse livro aqui. Agora vamos para os livros do Henrique e da Esther. Eu já não faço distinção entre os livros dele e dela. O Henrique passou os últimos 2 meses, praticamente todo dia, mexendo nesse livro aqui, ó. A História da Orquestra. Infelizmente é um livro importado. Eu não sei se... Eu comprei por um preço bem acessível, considerando que ele é importado. Mas eu não sei quanto é que tá hoje na Amazon. The Story Orchestra. 4 Seasons in One Day. Então aqui nesse livro você vai apertando aqui em cima das marcações e vai ouvindo trechos das 4 estações de Vivaldi, né? E ele adorou. Eu acordava e ele já estava tocando esse livro aqui, apertando aqui. Deixa eu ver se vai funcionar, peraí. Tá ouvindo? Então, tem trechinhos, né? Em cada página. E aí foi legal porque depois de 1 mês ouvindo esses trechinhos, eu coloquei na televisão para eles verem, né, uma apresentação das 4 estações.
E ele, lógico, identificou e ficou super animado, empolgado, né? De estar ouvindo a música e tal. Então é um livro bem bom, que o Francisco rasgou, tá? Eu disse pra vocês que o Francisco não rasgava livro, mas quando ele decidiu rasgar, ele foi rasgar um dos mais raros. Eu consegui dar tratos à bola aqui com durex largo, né? Vocês podem ver aqui que ele tá remendado aqui. Ele fez um estraguinho no livro, mas eu consegui recuperar os destroços e botar de volta no lugar. Então eu recomendo, especialmente para quem gosta para quem quer uma maneira de introduzir música aí com as crianças, esse livro é bem legal. Para quem quer comprar livros importados em sebo, eu recomendo o sebo AB Books, abebooks.com. Já comprei várias vezes nesse sebo, demora para chegar, demora bastante. Teve livro assim que levou 90 dias para chegar, mas chegou, né? Só teve uma vez só que não chegou. Então eu não recomendo que você tem umas pessoas botando umas mensagens assim aqui no chat. Eu não recomendo que você faça uma compra cara, porque se você tiver um prejuízo vai doer mais, né? Mas se for uma compra de um preço ok, então vale muito a pena, tá? Nesse Natal a gente leu algumas obras assim exaustivamente, que eu vou mostrar para vocês também. Eu fiz uma live especial com livros de Natal para os alunos do Horas e acabei não divulgando muito esses livros aqui no Instagram também por um motivo óbvio. Eu preciso dar prioridade para os alunos do Horas Incríveis, porque esses livros acabam, né, gente? Esses livros esgotam e, enfim, fica difícil de achar. Inclusive, um dos clássicos de Natal, que eu nunca pensei que eu ia ver esgotado, esgotou, né? Que é esse aqui, Naquela Noite de Natal. Gente, esse livro aqui, assim, é muito tradicional no Natal, né? Eu achei que todo Natal ia ter grande estoque desse livro aqui. Esse ano não teve. Esse livro conta os fatos, né, do nascimento de Jesus, e no final ele tem um presépio muito lindo, que ele se abre aqui em 3D e tudo. Então, acho que eu nem preciso mostrar muito esse livro, porque a maioria de vocês deve conhecer, né, deve saber do que se trata. Mas esse livro tá sumido, não sei se ele voltou aí pra Amazon, mas ele ficou sumidinho. Então a gente leu esse livro aqui pra caramba em dezembro. Mas tem um livro muito bom, para a nossa sorte, que está disponível na Amazon até hoje, que é esse aqui, A História do Menino Jesus. Recomendo que vocês que estão procurando aí por historinhas bíblicas, né? Histórias especialmente que abordem episódios do Evangelho, que vocês conheçam Alice no Mundo da Bíblia. Vale muito a pena. Alice não é por causa da Alice do Lewis Carroll, é porque a autora se chama Alice, tá? Então, é uma série de livros muito, muito boa. As histórias são rimadas, as ilustrações são lindas. É tudo lindo nesse livro. Então, esse aqui é a história do Menino Jesus, conta a história do Natal. E, curiosamente, a Esther me pediu muito para ler nesse mês a história da Páscoa. E eu li, né? Não vou ler só o de Natal, só porque estamos no Natal. Mas, enfim, li bastante esse da Páscoa também para ela. E aí tem um detalhe. Nessas histórias da Alice, ela entra no livro, né? Então, essas histórias sempre começam assim. A Alice está lendo a Bíblia. Aqui. Ela está lendo a Bíblia, quando de repente aparece um pombo trazendo uma mensagem, que é sempre a mesma, né? Ler é a chave que a vai levar aonde você quer estar. É sempre essa frase. E aí, na hora que aparece essa frase, o livro, a Bíblia, se muda em uma enorme tela, aqui, e ela entra na história e começa a ver a história se desenrolar. E a Esther sempre pergunta, eles estão vendo ela, né? Eles estão vendo a Alice? E eu sempre tentava fazer com que ela entendesse que não, ninguém está vendo a Alice, né?
ela está dentro de uma história, então ela está vendo as coisas, mas ninguém da história está vendo a Alice. Mas a Esther não se conformava. Toda vez que eu ia ler esses livros para ela, ela perguntava: mas ninguém tá vendo a Alice? Mas a Alice está na frente deles. Aqui ela dizia: mas a Alice está na frente deles, como é que eles não estão vendo a Alice? Aí eu mudei, eu passei a falar: não, eles estão vendo sim, filha. Eles estão vendo a Alice, né? Estão gostando da menina e tal, enfim. Tá muito complicado para ela entender, né? Deixa o tempo passar, daqui a pouco ela vai entender o que é esse negócio de entrar numa história, e, enfim. Para simplificar, eu disse então que a Alice participa dos eventos ali. Uma Carta Especial para o Papai Noel também é um livro que eu recomendei para os alunos do curso. Não é assim, a narrativa dele não é assim a coisa mais extraordinária do mundo, mas o livro é tão bonito que vale a pena. Ele é lindo, as ilustrações são encantadoras mesmo. Aqui as páginas se abrem, ó, ele fica bem grandão. Estão vendo? Tem uma janelinha e tudo. Então, o Henrique, quando esse livro chegou, o Henrique ficou absolutamente apaixonado pelo livro. Ele quis dormir com o livro. Ele não soltava o livro. A gente ia sair, ele queria levar o livro junto. Então, esse livro tem esse poder, assim, de fazer a criança ficar vidrada mesmo. E ele é cheio de cartinhas, né? Então, você vai pegando, tira as cartinhas, lê, né? É legal que já dá para você introduzir esse conceito de carta, né, com a criança, o que é um remetente, o que é um destinatário e tudo. Então, aqui, enfim, as renas, né? E se vocês não assistiram a live sobre Papai Noel, assistam, tá no meu feed, a live que eu fiz com o Melk, do A Formação do Imaginário. E aqui no final tem as renas e o Papai Noel em pop-up e tudo. Então, é um livro que vale a pena você ter, porque ele é muito bonito. E é um livro que eu vou deixar guardado a partir de agora, né? Só vou pegar no próximo Natal, até para as crianças ficarem com saudade dele. De Natal foram esses, tá, pessoal? Então, ainda para os meninos, eu li o da Mimosa, que eu já mostrei no começo da live, né? Mimosa Está Entediada, um livro excelente, excelente. Eu disse que ele mostra várias brincadeiras, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui alguns exemplos. Gente, as caras da Mimosa são a coisa mais engraçada. Então, assim, quando a dona da fazenda diz que não vai dar pra brincar lá fora, porque tá chovendo, né? Aí a Mimosa fica contrariada. E aí a Mimosa tenta brincar sozinha. E aí ela vai brincar de elástico. Quem aqui brincava de elástico? Era a minha brincadeira favorita. Elástico. Então ela tenta brincar de elástico, depois ela tenta montar um quebra-cabeças, depois ela vai ouvir música, depois ela vai ler uma história, mas ela já tá cansada de ouvir a mesma história. Enfim, é bem legal. Os livros da Mimosa são um sucesso, né? Então esse aqui eu li bastante para os meninos esse mês. O Francisco também se amarra nessas leituras da Mimosa, mesmo as mais avançadas. Eu recomendo a partir de 3 anos esses livros maiores aqui da Mimosa, tá? Mas se você tem um filho menor e já quer garantir aí seus exemplares, se você é doida que nem eu, pode adquirir. O próximo livro que eu vou mostrar é um dos livros que vai ter no Clube do Livro de janeiro, tá? Que serão 3 livros ilustrados para crianças maiores. Inclusive, né, se você tem filhos aí a partir de 7 anos, você já pode lê-los em voz alta, que vai render bons momentos aí de leitura com seu filho. A escolha de Shiraz. Gente, eu acho que a pronúncia é Shiraz, né? Mas como eu comecei dizendo Shiraz, hoje a minha filha não admite que eu leia Shiraz, então é Shiraz. É um livro, é um conto iraniano, muito bonito, em que os caçadores de lição de moral aí vão ficar felizes porque a moral está enunciada no final da história, né? No último parágrafo. Mas é uma história lindíssima de uma menina órfã que um dia está tricotando e o novelo de lã, que foi herança da mãe dela, é tocado pelo vento e cai no jardim de uma vizinha. E ela
cria coragem e vai lá pedir o novelo de volta, só que a vizinha pede 3 favores para ela. E a Shiraz faz tudo que ou melhor, a vizinha pede as coisas, mas a Shiraz não faz exatamente o que a vizinha pediu, mas faz o que ela acha que a vizinha precisa, né, que seja feito. Porque a vizinha é uma mulher triste, ela está em depressão, essa palavra depressão não aparece, né? Ela está simplesmente triste. Então, tudo que ela pede é triste, né? Então, ela pede que a Shiraz, por exemplo, destrua a cozinha, destrua o jardim, corte o cabelo dela é bem comprido. E, em vez de obedecer, em vez de seguir à risca o pedido da mulher, a Shiraz faz aquilo que ela sabe que vai ser o melhor, aquilo que vai ser bom, né? Então, em vez de destruir a cozinha, ela limpa a cozinha, arruma, deixa tudo bonito, faz uma comida, né? E aí, quando a mulher chega, a cozinha se transformou. A Shiraz arruma tudo bonitinho. E ela faz isso com todos os pedidos. Por fim, a senhora pede para Shiraz tomar... Ela devolve a bola de lã, o novelo de lã para Shiraz e fala para ela tomar um banho nesse poço aqui. E quando a Shiraz volta para casa, ela tá tão bonita, mas tão bonita, que a madrasta, malvada, nem a reconhece e não quer deixar ela entrar em casa. Por fim, ela vê que é mesmo a Shiraz, deixa ela entrar em casa, pergunta o que aconteceu, como é que ela conseguiu ficar tão bonita assim do dia pra noite. A Shiraz explica o que aconteceu e a madrasta obriga a filha, a sua própria filha de sangue, a ir lá no dia seguinte tomar banho no poço, para ficar bonita também. Só que quando a irmã de criação da Shiraz vai até a casa da senhora, como é uma menina malvada, né, como é uma menina má, ela obedece, ela segue à risca os pedidos da mulher. Então a mulher diz, destrua a cozinha, e a menina vai lá e destrói tudo. Destrua o jardim, a menina vai lá e destrói tudo. Corte meu cabelo, a menina vai lá e corta o cabelo todo da mulher. E quando ela vai tomar o banho no poço, ela sai horrível, né? Ela sai irreconhecível. Aqui a irmã, a meia-irmã malvada da Shiraz tomando banho no poço. A moral da história, o poço, a água do poço não era nada mais do que uma água que revelava a alma da pessoa, né? Então, quanto mais bonita fosse a sua alma, mais bonita você sairia ali daquela água, né? E aí tem o parágrafo final. Vocês sabem que Melhores do Mês tem spoiler, tá, gente? Não tenho receio de dar spoiler aqui nessa live. Mas então, no último parágrafo, vem enunciado assim, né? E todos se lembravam de Shiraz também, a menina de coração ousado, que tinha ouvido e entendido que quando as pessoas estão tristes, nem sempre elas sabem pedir aquilo de que precisam. Então, esse livro é uma maravilha. Inclusive para adultos. Tá? Lindo, 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 lindo. Então, no Clube do Livro, a gente vai explorar mais os aspectos da narrativa mesmo, né? Eu quero treinar aí o pessoal do Clube do Livro para ficar craque em algumas coisas, né? Identificar o conflito, tentar enxergar mesmo como essa narrativa foi construída, por que ela funciona tão bem, né? Então, por que a gente fica emocionado quando lê A Escolha de Shiraz? Né? E pra vocês verem, a Esther amou esse livro. Ela tem 5 anos e ela me pediu para ler várias vezes esse mês, esse livro. Outro livro que eu já indiquei aqui no Melhores do Mês há muito tempo. Aliás, quem me segue há mais tempo já viu esse livro aqui inúmeras vezes. Infelizmente, não tem tradução. Eu tive que traduzir no Word e colei nas páginas usando fita washi. Né? É o Senhorita Rumphius. Esse livro é lindo, lindo, lindo demais. Miss Rumphius. Existe uma edição em espanhol também, então para quem às vezes tem mais facilidade com o espanhol, pode procurar lá na Amazon, vocês vão encontrar. É da maravilhosa Barbara Cooney, uma autora que vale a pena vocês conhecerem, vejam outras coisas dela, que ela é uma autora ilustradora. No caso desse livro aqui, ela escreveu o livro e ilustrou. Vocês vão encontrar vários outros que ela simplesmente ilustrou.
Eu compro tudo da Barbara Cooney, porque eu adoro as ilustrações dela e acho que vale a pena, só de ficar olhando já é um ganho, né? Mas então é a história de uma senhora, conta a história dela desde a infância, em que ela ouviu uma frase do avô e essa frase marcou a vida dela, né? Que o avô dizia para ela que ela tinha de fazer alguma coisa para deixar o mundo mais bonito, né? Então, ela foi crescendo e aí mostra ela trabalhando, né? Ela já adulta aqui. E aí ela viaja pelo mundo, etc e tal. E um dia ela compra uma casinha à beira-mar. E ela olha para as coisas e diz, mas o mundo já é tão bonito, o que eu poderia fazer para deixar o mundo ainda mais bonito? E aí ela descobre, né? Por acaso, ela descobre que é enchendo a ilha onde ela mora de flores, né? Então ela vai semeando essas flores e tudo, e aí as pessoas da ilha começam a chamá-la de a Dona Louca, né? Porque vem aquela mulher passeando ali pelos campos e jogando sementes de flores, essa mulher é louca. Mas por fim ela se torna um ícone ali onde ela mora, porque ela embelezou o lugar. E aí as pessoas gostam de visitá-la e tudo. Então é um livro bem legal, porque mostra assim, desde de criança até a velhice, né? Uma vida. É um livro muito lindo. E as ilustrações são um deleite, assim. Quando o livro é bonito assim, gente, olha, mesmo que você não fale inglês, não saiba usar o Google Tradutor, só de você ficar olhando para esse livro aqui já faz bem, entendeu? É muito bonito. Então, Miss Rumphius, Senhorita Rumphius. Muito bom. Um livro que a gente leu muito esse mês, eu me surpreendi com a recepção das crianças a receptividade das crianças, a empolgação das crianças com esse livro. Eu havia gostado muito dele, mas não imaginei que ia fazer tanto sucesso. É esse aqui, o livro Laranja. Não sei se eu já falei dele aqui antes, gente. Não sei se eu já mostrei em algum Melhores do Mês. Mas é um livro muito legal também, porque também conta uma historinha das possibilidades de uma laranja. Olha só. Começa com a colheita da laranja. E aqui. Ele tem texto, tá? Não apareceu ainda, mas ele tem texto. Então, era uma vez uma árvore com 14 laranjas. E aí vai dizendo o que aconteceu com cada uma dessas laranjas. Então, a primeira foi oferecida de presente a um amigo que estava doente. Aí aqui, um sujeito no hospital e a laranja aqui, ó. Aí vai contando. A segunda foi usada num truque de malabarismo. Aí aqui. E assim vai. Até a 14ª laranja. Uma virou geleia. Olha a fábrica de geleia. Legal. Isso aqui, gente, as crianças viajaram, assim, elas gostam de ficar olhando para essas imagens aqui da fábrica, começam a fazer perguntas, né? Percebem que aqui está entrando a fruta e aqui estão saindo uns potes, né? Tem potes passando aqui em cima, né? Tem alguém provando aqui a geleia. E aí eu falei para eles, né, que nessas fábricas de alimentos existe alguém que fica ali provando, né, para ver a qualidade, né, do que está sendo feito e tal. Outra laranja foi compartilhada pelos trabalhadores de uma obra. E uma rolou pelo convés, caiu no mar. E aí as crianças repararam, né, que aqui tem o peixinho que quer comer a laranja, enfim. E o que eu gostei de ver foi que as crianças começavam a desenvolver essas narrativas aqui, né? Então, por exemplo, a Esther dizia, mas eu vou correr primeiro e eu vou pegar a laranja, ela não vai cair no mar, né? Outra hora o Henrique dizia, o peixe vai comer a laranja, mas ele vai ficar engasgado, tem que tomar cuidado, enfim. Elas adoraram essas ilustrações e ficaram, assim, bastante... É um livro que tem muito pouco texto, mas que a gente demora um pouquinho para terminar de ler, do tanto que elas ficam conversando sobre o que elas estão vendo.
Aqui a laranja no trilho, né? E aí vem um ratinho correndo para pegar a laranja. E eles vão reparando tudo, todos os detalhes. Ó, o dono da laranja olhando para a laranja que caiu, etc. E no final ele diz que a última laranja pode ser aquela que foi parar na sua casa. E aí acaba. Então, olha só, por exemplo, esse livro aqui, né? Qual a lição de moral desse livro? Nenhuma, não tem lição de moral. Mas tem várias lições, né? Você vê, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, as coisas não nascem prontas, né? Então, se você chega a ter uma geleia de morango, é porque em algum momento teve que ter alguém colhendo a laranja lá no campo, né? E tudo, e transportando a laranja para a cidade, etc. Então, esse livro, realmente ele dá muitos ganchos para conversas, né? Livro laranja. Adorei. Adoramos. Todos nós gostamos. Tem um livrinho aqui que é bem legal, bem legal. É um livro da Ciranda Cultural. Não tenham preconceito com a Ciranda Cultural, gente. Nós devemos muito à Ciranda Cultural. Ela trouxe vários livros bonitinhos aqui para o nosso mercado editorial. Inclusive, livros em caixa alta, tá? O pessoal fica pedindo aí livro em caixa alta. Em geral, os livros da Ciranda Cultural são em caixa alta, tá? Esse livro aqui eu já mostrei em algum Melhores do mês passado, mas ele voltou aqui à roda dos livros favoritos. Que Bagunça, um livro bem divertido da Adria Meserve, e é a história de um ratinho e um urso que querem brincar lá fora, mas está chovendo, eles não podem sair, e aí eles decidem se divertir dentro de casa. Só que o ratinho tá muito mal-humorado, ele tá muito bravo porque ele não pode brincar lá fora, e ele fica implicando com o urso. Aí tudo que o urso tenta fazer dá errado, porque o urso é grande, meio desastrado, e aí o ratinho fica com raiva e começa a brigar com o amiguinho, e aí chega uma hora que a paciência do urso acaba e ele joga o bolo que eles estavam fazendo pela janela, né? Que ele joga fora o bolo porque o ratinho tava insuportável, o ratinho chato, né? E quando o ratinho vê que ele fez besteira, ele se arrepende, cria coragem e sai na tempestade, coisa que era a coisa que ele mais temia. Ele sai na tempestade para ir comprar um bolo, né, pro seu amiguinho o urso, para eles poderem fazer um piquenique dentro de casa. E aí, enfim, o urso acaba vendo que o ratinho saiu, fica preocupado com o ratinho, vai atrás dele, os dois se encontram no meio do caminho, o ratinho pede desculpas e eles fazem um piquenique dentro de casa. Não preciso nem dizer que as crianças se deleitam com essas ilustrações aqui muito, né? E você pode praticar nomeação, descrição, tudo que é tipo de exploração aí com as ilustrações. Esse livro favorece muito porque ele é bem bonitinho, né? E tem várias coisas que a criança pode nomear e tudo, né? Então, é um livro que as crianças adoram, né? Que Bagunça. O Francisco também adora esse livro. Bom, contos de fadas, né? Todo dia eu recebo esse pedido aqui. Marcela, indica uma coleção de contos de fadas para eu ler para o meu filho de 3 anos, de 4 anos e tal. Bom, eu confesso para vocês que eu tinha uma resistência grande com essa coleção aqui da Martins Fontes por conta das ilustrações. Eu não gostava das ilustrações, continuo não gostando muito, mas eu tive que me render a essa coleção porque são recontados pela Tatiana Belink, e a Tatiana Belink é simplesmente uma das melhores escritoras da nossa literatura infanto-juvenil. Não é que eu indique tudo que ela escreve, né? Mas ninguém pode negar que a Tatiana sabia escrever bem, né? Em bom português, com um vocabulário muito rico e ao mesmo tempo bastante acessível, né, para as crianças. Então, eu li esse mês, esse aqui, A Gata Borralheira. Tem vários outros contos, assim que vocês procurarem por esse, vocês vão encontrar os outros. E deixa eu só dar uma mostra para vocês do que é a escrita da Tatiana, né? Aqui, ó.
As ilustrações realmente eu não consigo gostar, gente. Eu acho muito caricato, não tem nada de encantador, né? Assim, os contos de fadas, ah, eles pedem um tipo de ilustração mais de sonho, né? E aqui eu acho meio caricato demais, mas tudo bem. Gata borralheira não perdeu tempo. Num instante atendeu ao pedido da fada, e no instante seguinte surgiu diante da porta uma bela carruagem, com 3 parelhas de cavalos garbosos e um cocheiro empertigado na boleia. Então, assim, você vê que existe uma riqueza de vocabulário, coisas que você vai apresentar para a criança. Depois da primeira leitura, na primeira leitura, em geral, eu passo por cima dessas palavras desconhecidas. Na segunda leitura, eu já vou dando sinônimos. E na terceira leitura, eu já pergunto para a criança, por exemplo, o que é garboso? Né? Então, você vê que o vocabulário da criança vai aumentando, sem dúvida. Esses dias eu estava presenciando aqui uma brincadeira dos meninos, eles estavam brincando ali na sala Eles inventaram uma brincadeira lá, em que era um parque de diversões. E aí a Esther era a comandante do parque, né? E tudo. E aí teve uma hora que ela falou assim, esse botão aqui é o botão mais raro. Eu achei tão engraçado ela dizer isso, né? É o botão mais raro. Olha só o que ele faz. Então é muito bom você ver esse efeito, né, das leituras que a gente vai fazendo para as crianças se refletindo no vocabulário delas. Eles também buscam a precisão na sua expressão. Né? Muitas vezes eu tô ali conversando com os meninos e aí eu uso uma palavra que não é muito adequada e eles me corrigem. Né? Por exemplo, teve um dia que eu fui falar para eles não colocarem o dedo ali no crivo da pia, senão o dedo ia ficar... Eu não lembro a palavra que eu usei, mas eu não usei uma palavra muito precisa. Aí eles, não, mamãe, o dedo vai ficar preso. Eu tinha usado outra palavra. Mas enfim, você vai vendo que realmente esse trabalho com o vocabulário melhor faz toda a diferença na expressão e na compreensão das crianças. Então a Tatiana Belin, que é uma autora muito boa nesse sentido, então essa coleção de contos de fadas vale a pena sim, tá? Se algum dia eu já falei mal dessa coleção, eu retiro o que eu disse. Eu nunca falei mal dessa coleção, tá? Eu só disse que eu não gostava muito das ilustrações. Foi isso que eu disse. É da Martins Fontes, tá bom? Bom, esse mês foi um mês também de mudanças aqui no visual aqui do escritório, né? A gente comprou mais uma estante, que é aquela branca ali que vocês estão vendo, e aqueles puffs. Aí, quando a Esther viu a estante branca, ela já se apropriou ali de uma das prateleiras e começou a colocar nessa prateleira os livros favoritos dela. E um dos livros que ela colocou, que eu achei curioso, foi esse aqui. Um livro que, O Veado e a Onça, um livro que quando eu li para eles, eu nem imaginei que tinha marcado tanto assim. Mas ela apareceu com esse livro e pediu para eu ler hoje e nos dias passados. E eu falei, bom, vou levar ele para o Melhores do Mês, porque sempre vale a pena falar dessa coleção aqui da Editora Moderna, que é uma coleção de contos tradicionais, né? Tem contos de fadas, contos folclóricos, enfim. É uma coleção realmente muito boa. E ontem, relendo essa história aqui, eu percebi mais ainda o quanto essa história é boa, o quanto essa história o quanto tem elementos aqui nessa história, né? É um conto folclórico, e para quem não conhece a história, vou dar um breve resumo, mas é a história de uma onça e de um veado que estão procurando um lugar para construir uma casa. E o veado encontra um lugar ideal, começa a construir a casa, e aí ele constrói de dia e a onça constrói de noite, né? De dia ele constrói, trabalha e vai embora. À noite a onça chega, à tardinha, né? A onça chega e ela também tá precisando de uma casa. Aí ela já encontra aquela casa assim meio erguida e ela começa a construir a casa também. Ela dá continuidade, né, àquela construção. Resultado, quando a casa fica pronta, os dois se encontram no portão da casa e começam a brigar. Afinal de contas, quem construiu a casa? O veado acha que... Ele sabia que tinha alguém ajudando ele, mas ele não sabia quem era, né? A onça também sabia que tinha alguém ajudando ela, mas ela não sabia quem era. Quando eles se dão conta de que um ajudou o outro, eles veem que não tem solução a não ser morar na mesma casa.
Só que o problema é que a onça vai ficando com fome, né? E aí começa a achar o veado assim, meio apetitoso, né? E aí o veado tem que pensar em maneiras de passar medo na onça, né? Essa onça tem que ter medo de mim. E aí, gente, a história se desenrola, é dessas histórias do nosso folclore que tem muita sagacidade, né? E muita esperteza. E no fim, no fim, cai uma tempestade que acaba assustando os dois, né? E os dois já estão morrendo de medo um do outro, e aí eles acabam fugindo e abandonando a casa, né? Então, é uma história muito interessante. Eu lembro que da última vez que eu li esse livro, eu falei, meu Deus, quantas sociedades eu já vi acontecendo esse tipo de coisa, né? Assim, vocês vão ver, né? Leiam esse livro que vocês vão ver o quanto tem sabedoria nessa história. Então, é uma história, no fim das contas, sobre você ter cuidado com quem você se associa, né? Para não acabar perdendo tudo, né? Todos os seus esforços indo por água abaixo, né? Porque você foi mexer com a pessoa errada. Então, a Esther gostou bastante desse livro. E é um livro que eu indico aí para a partir de 4 anos, tá? O Veado e a Onça. Dessa coleção aqui da Moderna, vocês vão encontrar várias outras histórias. A única que eu não indico, devido às ilustrações, é A Bela e a Fera. Eu achei que eles carregaram demais no sensualismo ali das ilustrações. Ficou um negócio bem, assim, meio feito para adultos, tá? Então, é o único dessa coleção aqui que eu não acho muito adequado aí para crianças. Bom, estamos acabando. Tem um livro aqui também que eu mudei minha opinião quanto a ele. Eu não gostava desse livro, mas passei a gostar. Que é Um Porco Vem Morar Aqui. Né? Quem é a autora? Cláudia Fries. Eu achava esse livro bem chatinho, muito previsível, etc e tal. Mas aí uma amiga, a Ivana, que é professora, tem um live aqui com ela, inclusive. A Ivana me falou, Marcela, esse livro é muito bom para ler em voz alta. Experimenta você fazer uma voz para cada personagem, tudo, você vai ver que as crianças se envolvem bastante. E de fato, né? Ele de fato é uma narrativa bem simples, mas eu tava com implicância à toa com esse livro. Esse livro é bem legal, sim. Então, é a história de um porquinho que vai se mudar para um prédio e os vizinhos já começam a implicar com ele assim que veem que ele é um porco. Porque, não, porco é um bicho sujo, né? Um porco não pode morar aqui, ele vai sujar o nosso prédio e tudo. E aí, o porquinho é flagrado em várias ocasiões ali em que, de fato, ele está sujando e os animais já confirmam, né? Aquela suspeita. Ah, eu sabia, esse porco não pode morar aqui, ele é muito bagunceiro, né? Aqui outra cena em que o porquinho tá sujando aqui o prédio, tudo. Então os animais começam a ficar indignados com aquilo e se reúnem todos para fazer uma visita pro porco para contar para ele que ele não vai poder morar no prédio. Acontece que o porco, ele sempre limpava a sujeira que ele fazia e havia muita interpretação errada, né, sobre as coisas que ele estava fazendo. Então, quando os animais entram na casa do porco, descobrem que ele é, na verdade, muito aciado e muito cuidadoso e muito amigo, né? Então, eles acabam ficando fãs aí do porquinho. Então, é um livro sobre aquele negócio de as aparências enganam, né? Sobre as aparências enganam, tem um livro aqui que eu já mostrei nos stories uma vez, que era um livro que eu sonhava em comprar, porque é uma das histórias mais bonitas, um dos livros ilustrados mais bonitos que eu já vi, que é da Mem Fox, e se chama The Goblin and the Empty Chair. Calma, não corram para comprar esse livro, deixa eu contar a história dele primeiro. Infelizmente esse livro tá bem caro, eu consegui comprá-lo por sorte na Amazon, em um sebo, né? E eu paguei menos de R$200 nele, mas hoje ele tá custando, sei lá, mais de R$400. Não acho que valha, tá?
Então, se você tem algum parente que mora nos Estados Unidos e quer muito esse livro, você pode pedir para ele mandar para você. No AB Books custa, sei lá, $9 esse livro. Mas é um livro realmente muito bonito que eu fiz questão de comprar, porque, para mim, ele é um livro que me remete muito à minha época de conversão. Quando eu tinha 25 anos, eu me converti e eu me vi nesse Goblin aqui. Acho que todo mundo recém-convertido ou convertido na idade adulta vai se identificar com essa história. Então eu falei, eu preciso ter este livro. E é um livro também sobre as aparências enganam. Só que eu fui ler esse livro para Esther, né? Foi até assim, o livro estava ali em cima da mesa, e aí a Esther estava aqui no escritório, pediu para eu ler uma história para ela. Aí eu falei, filha, chegou esse livro aqui, olha só, você vai gostar. E aí comecei a ler o livro. E ela foi ficando apavorada com o Goblin. Ela achou ele muito feio. E ela não engoliu, daqui a pouco eu conto a história do livro, tá? Mas ela não engoliu essa cena aqui, em que as pessoas tiram o pano que o Goblin usa no rosto para esconder o seu rosto e jantam com ele, né? Apreciando ali a companhia do Goblin, né? E a Esther falou, mas ele é um monstro, ele vai comer todo mundo. Então, eu vi que é um livro um pouco avançado para 5 anos, né? A Esther não engoliu essa história de que as aparências enganam, ela confia nas aparências, ele é muito feio e ele deve ser coisa ruim. O porquinho aqui é um porquinho bonitinho, né, gente? Era só um preconceito que havia com o porquinho, mas aqui você tem realmente uma figura feia, né? Então eu sempre digo para vocês, né? As crianças são muito apegadas ao visual. Ela precisa ter a coerência entre o exterior e o interior, né? Ela vê uma figura feia, ela imagina que é um monstro ameaçador que vai sair comendo as pessoas. A Esther tem 5 anos, né? Com uma criança mais velha, é claro que você já consegue essa sutileza de percepção, né? Olha só, ele é uma criatura horrível por fora e ele sabe disso e por isso ele quis se esconder. Mas ele tem uma alma boa, né? Ele tem uma alma bonita, né? E, enfim, eu achei muito curiosa a reação da Esther aqui com esse livro. Eu sei que na última página ela já estava cobrindo o rosto, assim, porque ela não queria olhar para a cara do Goblin. Enfim, ela falou, esconde esse livro, mamãe, eu não quero mais olhar para a capa desse livro. Eu falei, tá bom, vou guardar, tô guardando. Falei, você quer que eu leia outra história, então, para você esquecer dessa aqui? Ela, quero! Eu já peguei outro livro e já fui ler para eles. Porque não funcionou com ela, tá? Então esse aqui não foi o Melhores do Mês, mas é o melhor do mês pra mim, né? E no finalzinho aqui da live eu conto a história desse livro, tá? Só pros interessados mesmo. Vamos terminar aqui de mostrar os livros que eu tenho pra mostrar. Já tá acabando, na verdade. Tem um livro da Ana Terra que eu não indicaria se não fosse o que eu vi sendo feito com esse livro. Eu vou contar dar uma prévia aqui pra vocês. E o dente ainda doía. Não é um livro que eu goste devido às ilustrações. Eu não gosto dessas ilustrações. Eu acho que elas não transmitem nada. Desculpa, gente, não gosto de colagens em ilustração. O livro infantil, eu acho que é um negócio muito impessoal, muito... Enfim. Porém, o texto é muito bom. É uma história cumulativa e dá para você fazer bastante dramatização. Então, eu vi uma amiga querida e uma aluna, na verdade, aluna do Horas Incríveis, que é uma psicopedagoga. Eu vi uma psicopedagoga usando esse livro com uma das crianças lá na sua sessão de terapia. Né? Uma criança que tinha dificuldade de se comunicar, tinha dificuldade de expressar sentimentos, tinha dificuldade de ter empatia. E eu vi ela lendo esse livro para ele. E a cada apuro que o jacaré passava, ele colocava as mãozinhas no rosto e dizia, coitado! Né? Então ele ia se envolvendo ali com o jacaré. E eu falei, tá bom, o livro me ganhou, já fiquei fã do livro, apesar das ilustrações. Então eu adoro quando isso acontece, né? Eu adoro mudar de opinião quando existe uma boa razão para isso.
Então, é a história de um jacaré que estava com dor de dente, né? Então, é uma história que tem rimas também. Então, desculpa, gente. A história começa aqui, ó. Um jacaré parado, com cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ui, ui, ai, será que vou aguentar? 2 coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dor de dente? Disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue esta cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. Então, o texto é muito envolvente, de fato, né? E é acumulativo. Então, cada um vai recomendando uma coisa para o jacaré. Então, ele rói a cenoura, depois ele cutuca com o graveto, depois ele morde um pedregulho. Então, a história vai retomando, né? Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. E vocês sabem que esses elementos cumulativos são muito bons para leitura em voz alta, porque você vai convidando a criança a completar a história, né? E elas ficam ansiosas por aquilo, né? Elas ficam querendo completar a história e tal. Então é um livro que, apesar dele não me agradar esteticamente, é um livro que proporciona um ótimo momento de leitura em voz alta, bem divertido. E depois que eu vi o efeito com o garotinho lá, eu fiquei fascinada. Eu vou fazer uma live em janeiro com essa pessoa, com essa psicopedagoga, para ela contar para vocês os resultados que ela tem tido com leitura em voz alta no consultório. É um negócio, assim, extraordinário. É claro que ela não faz só leitura em voz alta, mas a leitura em voz alta é uma ferramenta que ela usa e com muito sucesso, né? Então eu fiquei realmente muito emocionada de ver os depoimentos ali que ela trouxe. Vamos terminar então falando de um livro que tem várias pessoas me perguntando, que é um livro que voltou ao estoque da Amazon, tá bom? Que é o Pedro Coelho, né? As Aventuras de Pedro Coelho. Então eu vou sanar algumas dúvidas aqui de vocês. Primeiro, qual que é a diferença entre essa edição e essa aqui? A diferença é que essa aqui da Barbatana tem apenas a história de Pedro Coelho. E essa aqui tem a história de Pedro Coelho, a história do coelhinho Benjamin, a história dos coelhinhos felpudos e a história do senhor Raposão. Ou seja, tem 4 histórias nessa edição aqui. Tá? Alguém me questionou sobre haver ilustrações preto e branco, se estava certo, se era isso mesmo. É isso mesmo, tá, gente? De um lado é preto e branco, do outro lado é colorido. Do Pedro Coelho não, do Pedro Coelho é tudo colorido, mas a história do senhor Raposão e as outras histórias, acho que é só do senhor Raposão, que tem ilustrações preto e branco também. A história do senhor Raposão já é uma história bem mais longa e eu considero longa demais para uma criança muito novinha, tá? Mas aí você vai adequando aí a capacidade linguística do seu filho e a tolerância do seu filho. Se for para adquirir essa ou essa, qual que eu recomendo? Olha, eu adoro esse formato pequeno, mas aqui você tem mais histórias, né? Então, se você puder dar preferência para adquirir essa aqui, eu recomendaria essa. Capa dura, né? Creio que a nova edição também manteve a capa dura. Não posso garantir, mas às vezes eles fazem, assim, uma segunda edição um pouco mais barata, né? E aí acabam colocando uma capa mole. Mas essa aqui é a capa dura, é antiguinha já, bem antiguinha, aliás. Mas essa é a única diferença. A diferença de tradução também, né? O tradutor dessa aqui é diferente do tradutor dessa aqui. Mas eu não vejo, assim, uma diferença. Nenhuma delas é, assim, muito superior à outra em termos de qualidade de tradução. Então, fica aí a seu critério, tá? Bom, gente, os livros que eu tinha para mostrar no Melhores do Mês são esses, tá? Então, desta vez eu vou fazer uma coisinha diferente. Peraí. Desta vez eu vou deixar os links para esses livros nos stories por 24 horas, tá? Não sei se eu vou deixar nos destaques, porque a minha intenção nunca foi que esse perfil aqui se tornasse
simplesmente um repositório de dicas de livros, né? Mudaria completamente o foco. A live do Melhores do Mês é uma live em que eu dou recomendações, sugestões para vocês, mas o meu foco aqui no Instagram é realmente botar vocês lendo para os filhos, como um hábito familiar, como uma cultura familiar, lendo para os filhos e para os alunos na escola também. Então, assim, o que eu faço aqui no Instagram? Eu dou dica de livro? Não. Eu falo para vocês sobre a leitura em voz alta, né? Eu sou uma divulgadora da leitura em voz alta. Claro que acompanhando esse trabalho de divulgação da leitura em voz alta, eu divulgo também livros, né? Livros que fizeram muito sucesso aqui com as crianças na leitura em voz alta e livros que eu considero literariamente muito bons e que vão agradar, inclusive, aos adultos que gostam de histórias, né? E eu espero que todos vocês se tornem adultos que gostam de histórias. Aliás, se você quer criar filhos leitores, essa é uma coisa que tem que acontecer. Você tem que se envolver aí com a literatura, você tem que... Você não pode fazer isso, ler para o seu filho, só para que ele tenha hábito de leitura. Você precisa ter isso dentro de você. Mas à medida que você vai conhecendo bons livros e boas histórias, isso vai acontecendo. Você não precisa fazer força nenhuma para que isso aconteça. E aí, para encerrar essa live, eu vou contar então para vocês um pouquinho da história desse livro maravilhoso, que é sem dúvida assim, se eu tiver que escolher, sei lá, os 10 melhores livros ilustrados da vida, da minha vida, eu escolheria, dentre eles estaria esse livro aqui. Então, não tem tradução, tá? A autora é a Mem Fox, uma autora que eu gosto demais. A Mem Fox tem vários livros em português. Mas então a história é a seguinte. Ela começa com o Goblin se olhando seu próprio reflexo no lago, né? E quando ele olha o seu próprio reflexo, ele fica horrorizado, né? Ele descobre que ele é muito feio, ele é aterrorizante, né? E ele volta para casa arrasado, né? E aí ele decide se esconder. A partir desse dia ele decide se esconder. Ele coloca esse pano aqui em frente ao rosto e se esconde das pessoas. Ele não sai mais ao ar livre, né? Só quando já está escurecendo e ninguém vai conseguir vê-lo. Só que aí um dia ele está aqui escondido atrás dessa árvore e ele vê um camponês chorando. E a gente não sabe exatamente por que o camponês está chorando, mas a gente imagina que deve ser pelo trabalho, né? Que ele não está dando conta de fazer o trabalho sozinho, etc. E aí, durante a noite, o Goblin vai lá e trabalha, né? E a escrita do livro é muito bonita. A Mem Fox, ela é uma excelente escritora, né? Então, ela constrói essa narrativa de uma forma muito poética. Então, ela diz, traduzindo aqui do jeito que dá, né? Ele cavou onde cavar era preciso, ele cortou onde cortar era preciso, e aí isso vai se repetindo, ele regou onde regar era preciso, etc. Pintou a cerca, né, cuidou de tudo que precisava ser cuidado e achou que ninguém estava vendo ele, mas tinha alguém vendo ele, né? O fazendeiro, durante a noite, olhou pela janela e viu o Goblin lá fora, né, trabalhando. Depois, no outro dia, o Goblin tá aqui escondidinho e ele vê a camponesa chorando. E durante a noite ele faz a mesma coisa, ele vai lá trabalhar na horta. Então ele planta, ele colhe, né? Ele rega, ele poda e achou que ninguém estava vendo ele, mas na verdade a camponesa estava acordada, olhando pela janela e vendo tudo. No dia seguinte, ele vê, olha a sombra dele aqui na janela, ele vê que uma menina está estudando e está chorando, né? E ele também passa a noite junto com ela e a consola e tudo, e faz ali companhia para ela. E ela também estava vendo, né, o Goblin fazendo tudo isso. Bom, no dia seguinte, quando a família vai jantar, há uma cadeira vazia. E a família coloca um prato de comida a mais, né, em frente a essa cadeira e fica esperando para que alguém entre. O Goblin do lado de fora não quer entrar, ele fica aqui escondido.
Ele tem medo de entrar e a família fica olhando assim pelo lado de fora da janela, da porta, até que então o Goblin cria coragem e entra, né? Ele entra. E aí no momento em que ele entra, a família fica muito feliz e tira o pano de frente do rosto dele, da frente do rosto dele, e todo mundo ceia, então, feliz, né? O que a gente vai perceber, olhando as ilustrações com mais cuidado, é que existe um quadro aqui, deixa eu ver onde ele aparece. Existe um quadro aqui, ó, em que você vê que a família completa é o pai, a mãe e 2 filhos. E na história só aparece o pai, a mãe e uma filha. Então você já imagina que o Goblin é o outro filho, que estava sumido pelo mundo, né? Certamente fez alguma coisa que desonrou a família, ou, enfim, é o filho pródigo, é a história do filho pródigo, né? Que volta para casa. Então, eu achei esse livro belíssimo, né? É uma forma diferente, uma forma de recontar esse enredo tão bonito do filho pródigo que volta para casa, né? Que é a história de todos nós, né? Quando nós nos convertemos também e voltamos para casa. Então, por isso esse livro é, para mim, um dos melhores livros ilustrados, assim, né? Do planeta. Eu e meus exageros, né? Mas eu realmente gosto muito desse livro. E acho que realmente precisa de uma certa maturidade pra pessoa gostar dessa história, né? Eu tentei aqui com a minha filha de 5 anos e ela foi com medo do Goblin. Então eu vou ter que esconder esse livro por um tempo. Pessoal, deixa eu ver, já tá bem tarde, mas deixa eu só ver se tem alguma pergunta que eu possa responder de vocês. Peraí. Não. Nossa, teve muita gente que foi entrando. Eu sei que teve algumas perguntas que apareceram ali, gente, mas eu não vou conseguir localizar e já tá tarde. A gente precisa encerrar. Tá, mas pessoal, olha, muito obrigada pela... Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta? Gente, desculpa. Vou abrir uma caixinha, que aí se eu fiquei sem responder, vocês mandam lá na caixinha pra mim, que é mais fácil, tá bom? Então, olha, muito obrigada pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Espero que seja um sucesso aí na leitura de vocês com seus filhos. E é isso, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e um excelente resto de semana aí para todo mundo. Tchau, tchau.